Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dão a graça da companhia nesta manhã de terça-feira para mais esta devocional. Olha, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Que sobre você e sobre os seus esteja a gloriosa bênção do Senhor. Aproveita que você está com a gente e inscreva-se aí no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Vida em Niterói. Deixe aí o seu like, ative o sininho para ser notificado de novas publicações e se ao final deste vídeo você lembrar de alguém que pode por ele ser abençoado, encaminhe, compartilhe para que esta vida também seja abençoada com a reflexão dessa manhã. Eu quero, neste momento, refletir num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas. No capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim para a gente: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Sabe, o assunto que eu quero tratar nessa manhã com vocês chama-se inconsequência. Existem pessoas que tomam as decisões sem medir as consequências de tais decisões, das decisões que estão tomando. Elas estão preocupadas, via de regra, apenas consigo mesmas. Não estão preocupadas com o desdobramento das coisas. A quem essa sua decisão vai envolver ou afetar? Que prejuízos você vai colher em vez de pensar apenas nos bônus que porventura você receberá? Sabe, uma pessoa inconsequente, ela não somente calcula muito mal os efeitos das suas atitudes, como também coloca a vida de terceiros em risco. É assim que acontece. Acontece quando você não é prudente na estrada e faz uma ultrapassagem inconsequente. Acontece quando você decide coisas dentro da sua vida diária sem levar em consideração aquelas pessoas que convivem com você. Você está sendo inconsequente. Sabe, aqui nós temos um texto da palavra de Deus em que Deus ordena para um profeta seu que cumprisse uma missão. A missão dele era ir até Nínive e pregar contra ela, porque a maldade daquela cidade, daquele povo, estava incomodando a Deus. Mas aí, Jonas decide algo diferente. Ele decide não cumprir essa missão e fugir dela. O resultado disso é que ele entra no navio, pensando que conseguiria fugir da presença do Senhor, e aí Deus vai e levanta uma grande tempestade. A história muito provavelmente você conhece. Aqueles homens ficaram expostos por causa da desobediência inconsequente de Jonas. Sabe, toda desobediência, ela é uma inconsequência. Você não mede aquilo, as consequências dela. E aqui nós temos algumas coisas muito interessantes que podemos aprender. A primeira delas é que não se deve fugir de diante da face do Senhor. Não se deve desprezar e diminuir o valor de algo que Deus coloca no coração que devemos viver e fazer. Deus espera que cumpramos obedientemente aquilo que Ele está sinalizando para a gente. Jonas tentou fugir. Teve despesas que não pensava que teria. Teve que pagar a sua própria passagem. Por quê? Porque Deus não financia a nossa inconsequência nem a nossa desobediência. E mais, ele passou por maus bocados.
e ainda expôs outras pessoas a um risco que elas não passariam se ele tivesse sido obediente. Sabe, meu querido, nessa manhã nós somos chamados à razão pela palavra de Deus e também à fé para termos uma postura obediente diante do Senhor. Afinal de contas, as consequências da obediência são frutos gloriosos de Deus. Agora, as consequências da nossa desobediência a gente não tem condições de calcular. São atitudes inconsequentes que expõem muitas outras pessoas a risco. Você quer passar por isso? Então seja obediente ao Senhor. Não fuja de diante da face de Deus, mas esteja diante dele em temor, fé e obediência. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, a termos atitudes de fé que sejam, Pai amado, expressão da nossa obediência ao Senhor e não atitudes inconsequentes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenham vocês uma ótima terça-feira, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz.